não na rocha. A primeira palavra de repreensão que Jesus deu naquele povo, eles foram embora, abandonaram Jesus. E só sobrou os 12. Aleluia, ele disseram: pura é esta palavra, quem poderá resistir ou suportar? Aleluia, pois é duro demais, irmãos, quando Deus nos confronta. É duro demais quando Deus nos cobra mudança. É duro demais quando Deus mostra para mim e para você que nós não estamos no caminho certo. Mesmo anos e anos dentro da igreja, mesmo anos e anos ouvindo sermões e a palavra de Deus. Aleluia, veja só, irmão. Jesus corta aquele povo, manifesta a oração deles. A maldade que estava lá, naquele lugar escondido, Deus trouxe a clara, pois Ele é o Senhor da luz. E o povo começava a se dispersar. E o texto diz: Jesus é abandonado pelas multidões. As multidões abandonam a Jesus, pois eles estavam acostumados a ouvir uma pregação de multiplicação de pães e de peixes. Mas quando o machado foi colocado na raiz, pouco sobrava. Aleluia, sempre falo para os irmãos, que a pregação que está sobre as nossas vidas fosse outra, a igreja estava lá. Porque ninguém gosta de ouvir palavra de repreensão, palavra de transformação e mudança. Aleluia, falamos para os irmãos, poderíamos utilizar, aleluia, algo que não atrai em nossos corações e que nós poderíamos utilizar para encher as congregações, cura e libertação. Pois Jesus tem nos dado um dom para isso. Aleluia, e as pessoas se aglomerariam como multidões, mas são multidões que abandonam Jesus a qualquer sopro, a qualquer vento. Aleluia, quantas palavras você tem ouvido? E ainda está aqui comigo. Fraco ou forte, mas você está na congregação. Aleluia, pois Jesus está te tornando discípulo. Discípulo que permanece, discípulo forjado pela palavra de Deus, não por conversa piada ou lisonjeiros, que possa seduzir o teu coração em nome de Jesus. Estava vendo esses dias, aleluia, um oribe trabalhando sobre a prata. E ali ele começa a queimar aquela prata suja, impura. E ele começa a esquentar, a aquecer aquela prata. Irmãos, as impurezas se afastam. Mas há um detalhe: como que o oribe sabe que aquela prata está totalmente purificada? Aleluia, o oribe, ele olha para aquela prata e começa a aquecê-la. Aleluia, e quando todas as impurezas se afastam da prata, a prata começa a refletir, aleluia, a imagem do oribe. Aleluia, é isso que Jesus Cristo vai fazer em nossas vidas. Jesus é o oribe. E nós iremos passar por muitas barreiras, por muitas tentações, por muitas provas, mas são momentâneas e leves, que nos produzirá um peso eterno de glória. Então, todas as vezes, aleluia, que se manifesta as provas, que se manifesta as lutas e
E é desta forma que nós devemos nos apresentar ao nosso Deus. Não podemos ser feitos maldosos que se machucam pela palavra de Deus. Nós devemos nos robustecer, aleluia, com a couraça da justiça. A couraça vai te dar proteção em nome de Jesus. Mas você só terá essa proteção se você estiver, aleluia, edificado sobre a rocha. Aleluia, estar edificado sobre a rocha representa o quê? Ouvir a palavra e praticar. Independente da situação, decida a palavra de Deus. Aleluia, eu ouvi um testemunho de uma mulher. Comentei com os irmãos aqui neste lugar. Esta mulher se apresentou ao Senhor e disse: eu não tenho nada. Aleluia, mas Deus pode este nada. Aleluia, em dons e talentos, em poder. Pois a única coisa que eu quero é que o meu Espírito me conduza a fazer a tua vontade. É desta forma que estaremos edificados sobre a rocha em nome de Jesus. E esta multidão abandonou o Senhor Jesus. E Jesus, aleluia, começa a falar para os seus discípulos, dizer: vocês também não querem ir juntamente com eles? Por quê? Porque enquanto Jesus estava falando de pão e de peixe, todo mundo estava atentos ao pão. Mas quando Jesus começou a dizer: você tem que comer a minha carne, você tem que beber o meu sangue, senão você não tem parte comigo. Aleluia, a grande multidão foi embora. E o que é beber o sangue e comer a carne do Senhor Jesus? Vocês lembram quando Jesus estava em uma certa ocasião, aleluia, uma ocasião a qual chama-se Getsemane, aleluia, o cálice do Senhor. Esse cálice, ele diz, aleluia, que seja feita a tua vontade em nome de Jesus, pois o cálice do Senhor representava isso: angústia, tribulação, provações, renúncia, aleluia, entrega, aleluia. Foi por isso que Jesus falou: vocês não podem ainda beber do meu cálice. Vai chegar um tempo que vocês também beberão o meu cálice. Qual é esse cálice? A crucificação, a rejeição em nome de Jesus. Aleluia, foi escopeteado, cuspido, maltratado. Essa é a carne e o sangue. É fazer participante da cruz. Aleluia, mas as multidões não estão interessadas. Aleluia, muitos não estão interessados em comer a carne e beber o sangue do Senhor Jesus. Elas simplesmente querem, aleluia, viver uma vida sem renúncia, sem entrega, sem devoção a Deus. E quando se apresenta-se a carne e o sangue, eles viram as costas e vão embora. Os discípulos tinham mais tempo com ele, com o Senhor Jesus. Mas Jesus Cristo começa a notar que aquela multidão volta da mesma porta que chegou, voltaram da mesma porta. Aleluia, não deram nenhuma importância deste sermão que Jesus estava trazendo ao seu coração. Mas quando era o sermão, os pães e os peixes estavam atentos. Mas quando chegou na parte da crucificação, poucos resistiram à mensagem do Senhor. Aleluia, os discípulos disseram: é puro ouvir este discurso. Jesus disse: vocês também não querem ir juntamente com eles? Irmão, uma coisa que eu e você temos que entender: Jesus não segura ninguém da igreja. Aleluia, eu não consigo segurar ninguém da igreja, eu não consigo segurar os meus filhos da igreja, eu não consigo segurar
segurar minha esposa na igreja, você não consegue segurar meus filhos na igreja, você não consegue segurar meu esposo na igreja.